queridos, só para nós nos lembrarmos da semana passada, o capítulo 3 começou com uma incrível guerra planejada pelo rei de Israel, Jorão, filho de Acabe, que se aliou com Josafá, rei de Judá, e mais o rei de Edom, e ambos se dirigiram para enfrentar Moabe. Moabe estava naquele contexto sendo dominado até certo ponto pelos israelitas, pagavam tributos a Acabe ainda, mas quando Acabe se foi, ele achou que agora o rei não estava tão forte e resolveu então tentar prevalecer. E Jorão ficou com medo disso, chamou Josafá e ambos foram para a batalha. Mas no meio do caminho uma adversidade, a seca, a fome, a sede, deixaram aqueles 3 reis desprovidos e os animais estavam morrendo e eles estavam desesperados. Conversaram entre si e chegaram à seguinte conclusão: Deus nos puniu. Com certeza resolveu trazer esses 3 reis para matar aqui no deserto e entregar à mão de Moabe. Mas havia um homem no meio deles, que foi ponto máximo da nossa lição da semana passada. Um homem que teme a Deus, que anda com Deus e que na hora certa busca a Deus. Infelizmente esse homem, ele estava misturado com homens que não tinham esse mesmo valor espiritual. Como era o caso de Jorão, filho de Acabe, que ainda que não tenha sido tão ruim quanto Acabe, mas nada pode-se dizer que era um homem de Deus. O rei de Edom, de igual modo, e Josafá era o único que tinha um temor a Deus. E na hora das adversidades, na hora da dificuldade, dizia assim: olha, vamos consultar a Deus. Ele já havia enfrentado uma dificuldade dessa com Acabe. Foi traído por Acabe, Acabe armou uma certa forma, armou uma cilada para ele, mas o Senhor o livrou. Acabe morreu naquele contexto e agora, por uma outra razão, ele resolve também ir com Jorão. Mas então, no meio dessa confusão toda, ele disse assim: olha, mas por acaso não tem aí pelo menos um homem de Deus, pelo menos um que fale ainda no nome do Senhor, que diga o que nós devemos fazer, se vamos andar para frente, se vamos enfrentar o adversário, ou se realmente o Senhor resolveu nos entregar nas mãos do adversário. E aí então, diante dessa circunstância, alguém disse: olha, tem um moço aí, tem um homem aí, que era o companheiro de Elias, era um moço de Elias. Ele deitava água nas mãos de Elias. Se chama Eliseu e ele realmente é o homem de Deus. Então, trouxeram Eliseu. Quando Eliseu viu Jorão, e Eliseu já uma característica bem diferente de vários outros profetas, já não tinha mais aquela coisa, já foi logo dizendo para o rei: e o que você vai fazer aqui? O que eu tenho a ver contigo? Por que você está me procurando? Vai atrás dos profetas do teu pai, dos profetas da tua mãe, a quem vocês servem, a quem vocês acreditam, e lá você pergunta para eles o que é que vai acontecer. Não tem nem que vir a mim. Em outras palavras, vocês não são filhos de Deus, servos de Deus, e vêm atrás de um profeta de Deus. Mas Josafá estava no meio. Eu sempre digo, Josafá é um ponto de equilíbrio, era um homem de Deus. E não, Eliseu, faz isso não. Olha, nós estamos aqui numa situação bem complicada, supondo que Deus entregou nós 3 para entregar nas mãos de Moabe, e aí então eu peço que você releve e busque alguma coisa da parte de Deus. E Eliseu então, tá ok. Olha, saiba você que só vou fazer isso em consideração a Josafá, senão não faria hipótese alguma. Mas traz um músico aí, traz um tangedor e vamos... Eu fico imaginando, queridos, que um momento como esse, onde o profeta precisa de uma inspiração, de uma coisa divina, não é assim, só chegar assim, dizer, vem cá. Não, ele mandou soar alguma coisa, tocar alguma música. Ele então foi naturalmente visitado por Deus, naquele clima bem espiritual. Então ele resolveu tomar, né, o Senhor lhe deu a palavra, e ele disse: olha, já sei a estratégia, vocês vão abrir covas no meio desse deserto. Façam covas e covas, muitas, 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 em todo lugar, aqui mesmo onde vocês estão, assim, espalhadas por ali. E vocês não vão ver chuva. E vocês não vão sentir vento. Mas Deus vai encher todas elas de água.
e se acha isso pouco, o Senhor também vai entregar Moabe nas mãos de vocês, e vocês vão destruir os seus bosques, as suas boas árvores, vai tapar as suas fontes e acabar e arrasar com as suas cidades. Está tudo na mão de Deus. E eles então obedeceram, cavaram as covas, abriram em todos os lugares, e os moabitas estão lá, prontos para a guerra. Mas quando eles souberam, o texto de hoje, quando eles souberam que tinha 3 reis, então os moabitas convocaram todo o seu exército, toda a sua força de guerra. O texto diz que ele chamou do maior até o menor. Todo mundo que arrancava a espada, todo mundo que era guerreiro, de qualquer idade, de velho, novo, juntou todo mundo e disse, vamos nos preparar para a batalha. Só que quando eles amanheceram o dia, o Senhor havia enchido as covas. E agora olha o que acontece. Não sei se vocês já perceberam que o sol, em alguns momentos de manhã, o sol tem assim tipo um vermelhidão, né? O sol bateu naquela água que estava nas covas. No reflexo lá, deu um reflexo que parecia sangue. As águas ficaram vermelhas. Do ponto onde eles estavam, olharam para um lado, olharam para o outro, ele viu como se fosse várias poças de sangue para tudo quanto é lado. Ele diz, é sangue, com certeza é sangue. Eles brigaram, os reis brigaram entre eles, né? Eram 3. Se desentenderam lá em alguma coisa e eles se mataram. Lá eles acabaram com tudo. Com certeza só tem os despojos. Aí depressa, moabitas, vamos correr lá e vamos buscar tudo. Mas quando eles estavam lá, Israel se levanta e destrói todos eles. Arrasa as suas cidades, tapa todas as fontes de água, joga pedra em tudo quanto é terra boa e plantas, lavouras, destrói os campos, corta todas as árvores boas e faz tudo exatamente como Eliseu havia ordenado. E o Senhor deu a vitória daquela forma. Quando nós analisamos semana passada, eu disse que havia um ponto muito importante ali. E que às vezes nós subestimamos esse valor tão mensurável. É alguém, em qualquer situação, que clama a Deus. Queridos, nós estamos vivendo numa época, não é das melhores. Nós estamos vivendo num momento de muita corrupção no nosso país. Nós estamos vivendo numa época de muita depravação no nosso país. Nós estamos vivendo numa época de muita ambição, de tanta coisa ruim. Nós estamos vivendo uma época de muito indiferentismo, onde as pessoas não estão nem aí para Deus. As pessoas não estão preocupadas com Deus. O mundo está assim, andando de mal a pior, está virando assim como se tivesse virado pelo avesso. Tem hora que quando você olha para o quadro, da nossa nação principalmente, mas nós não somos os únicos no planeta, tem muitas outras também situações tão precárias e tão terríveis quanto a nossa, devido ao pecado, devido à corrupção. Nós pensamos assim, meu Deus do céu, isso não tem mais jeito. Não tem mais jeito. É aqui onde eu fico imaginando, quantos Josafás ainda temos? Quantos de nós ainda está disposto a dizer assim, calma aí, ainda se pode ouvir a voz de Deus? Quantos de nós está disposto a dobrar os joelhos, a clamar pelo Senhor, a dizer assim, Senhor, orienta-nos, diz aí qual é o caminho que devemos tomar, que atitude devemos fazer, como vamos vencer essa guerra? Porque é uma guerra, irmãos. Não é uma guerra com espada e lança, como naquele contexto, e se bem que não falta isso também no nosso planeta, está cheio de bombardeios espalhados pelo mundo afora, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei sua terra. É preciso alguém temer e clamar ao Senhor. E eu suponho, e eu desejo, e eu almejo profundamente, e acredito, que esse povo se chama a igreja do Senhor. Se todo o povo de Deus que está aqui na terra
Se todo o povo de Deus que vive no meio de todo esse avalanche de turbulência, de corrupção, de tanta coisa, se esse povo se voltasse para Deus, para buscar a Deus, para pedir a Deus e deixasse de fazer, porque não sei se vocês percebem, o povo de Deus tem brigado muito e tem um lado bom disso aí, tem um lado ruim, né? As pessoas quando chegam nas campanhas políticas dizem assim, precisamos colocar homens de Deus lá dentro para evitar que leis terríveis sejam aprovadas. E a gente até considera que isso às vezes ajuda. Mas você já contou também o tanto de povo de Deus, o tanto de servo de Deus corrompido, envergonhado, desmoralizado, que trouxe tanta desmoralização para ele quanto para o povo de Deus, a quem ele diz que pertence? Será que a solução mesmo é essa? Ou nós poderíamos fazer como Josafá? Vamos buscar a direção de Deus. Esse é o caminho. Bom, aí então entramos no capítulo 4. E o capítulo 4 tem uma coisa interessante, né? Nós estamos aí seguindo agora os passos de Eliseu. Aquele sucessor de Elias, que depois de receber a capa, pediu nada mais, nada menos do que 2 vezes a operação poderosa do Espírito Santo que havia na vida de Elias. Ele queria ser só o dobro. Ele não queria ser semelhante ou igual, ou da mesma forma, ele queria ser exatamente um pouco mais. Mas aqui hoje, nesse capítulo 4, tem um pequeno texto que aponta uma das coisas mais importantes na nossa vida, quando nós pedimos a Deus por um milagre. Eu fico imaginando aqui esta mulher, uma mulher carente, uma mulher pobre, uma mulher vivendo num clima de muita pressão e de sofrimento, uma mulher angustiada com a perca do marido e mais a pressão financeira, que não era das melhores. E ela resolve então fazer uma coisa que qualquer pessoa deveria fazer. Eu vou orar, vou buscar Deus, vou pedir a ajuda de Deus. E eu imagino, creio que eu vou pedir a Deus e Deus vai resolver o problema. Naquele contexto, buscar a Deus, orar a Deus, muita gente disse que era mais fácil, mas era mais difícil. Eu tinha que ir lá achar o profeta e pedir a orientação do profeta. Hoje não, você entra no templo aqui, dobra o joelho aqui de manhãzinha cedo, ou de tarde, ou meio-dia, 1h da tarde, qualquer horário, ou até no travesseiro lá no pé da sua cama, e fala direto com ele. E ele resolve também. Mas aquela mulher ela está representando aqui o momento de alguém que vai buscar Deus. E quando nós vamos buscar Deus, nós sempre pensamos assim, vamos pedir, Deus vai fazer aqui, e um milagre maior que você pode imaginar. Mas tem uma coisa que eu quero bem chamar a atenção de vocês aqui, que geralmente Deus não faz exatamente como nós esperamos que Ele faça. Ele parece que sempre prefere contar com a nossa participação. Seria muito bom se ele dissesse, Senhor, eu estou aqui com esse problema aqui, então mata aqueles credores, ou então expulsa eles daqui, ou toca no coração dele para eles dar de graça, ou então faz qualquer... Não, nada disso. Deus sempre trabalha com a possibilidade de você também participar. Porque nós somos acostumados, parece que é uma questão de criação, né? Quando, nessa geração de agora, por exemplo, o filho pede uma coisa e o pai vai lá e banca. O filho chora, o pai vai lá e banca. O filho perde, eu estou precisando de um carro, o pai vai lá e banca. Aí quando o filho está independente, ele vai começar a vida dele sozinho, e o pai não está mais por perto, aí ele vai tentar conseguir uma coisa na vida, e a coisa não dá errado, ou não dá certo, aí ele morre, ou quer morrer. Às vezes é uma namorada que terminou o namoro e diz, agora eu vou me matar. Porque eu tinha tudo, agora não tem mais. Então tem essas coisas todas que acontecem. Mas se você for olhar o método de Deus, Deus não pega assim de mão beijada e te entrega. Deus diz assim, vem cá, você também tem que trabalhar alguma coisa, fazer alguma coisa para você também conseguir aquilo que você precisa. A mulher vai até o profeta, e ela conta uma história. E a história dela é interessante. Ela disse assim, meu marido era teu servo.
Então, esse homem, marido dela, vamos traduzir para a nossa conversa de hoje, era um homem crente. Era um homem servo de Deus. Estava ali no serviço do rei. E ela diz assim, esse meu mesmo marido, que era teu servo, ele temia a Deus. Então era um homem honesto, comprometido, servo de Deus, temente a Deus. Mas esse meu marido, teu servo, que era honesto, temia a Deus, ele morreu. Agora subentende, eu, né, tua serva, também temo a Deus, tinha um marido que temia a Deus, e que o marido morreu, eu agora estou viúva, necessitada, passando por uma grande provação, e sou teu servo. Você já percebeu que o fato de ser um servo de Deus, de temer a Deus, de andar com Deus, não nos torna imune a adversidades? Acontece a adversidade com todos os mortais, com todos os seres humanos. E às vezes ela é até benéfica, às vezes até veio para prover melhoras na nossa vida cristã. Mas parece que tem uma teologia aí, entre aspas, instruída no nosso contexto atual, de que o crente tem que prevalecer por cima de tudo, que ele tem que ser o cara que nada passa de dificuldades, se tiver algum problema, ele tem que sair por cima resolvendo, estender a mão, declarar, tomar posse, bater o pé, expulsar o demônio e está tudo resolvido. Se um avião cair com ele, ele vai voar. Se o navio afundar com ele, ele boia. Porque ele é servo de Deus. Mas essa não é a realidade do cristianismo. A realidade do cristianismo, a realidade da verdadeira teologia é que esse homem temia a Deus, esse homem andava com Deus, esse homem era servo de Deus, compunha o corpo de obreiro da escola de profeta do profeta Eliseu, era um homem temente a Deus, mas ele morreu como todo mundo morre. E olha, ele morreu e tinha conta para pagar. Não pense você que é porque o homem confiou no salário, então fez dívidas desenfreadas, não. É porque o homem, naquele contexto, ele ganhava o seu sustento, ele trabalhava, vamos dizer, com o seu trabalho, ele honrava os seus compromissos. Mas ele morreu, não pode honrar os compromissos. Então, se o sujeito faz uma meta, e ele morreu antes de cumprir a meta, a mulher ficou sozinha. Como as mulheres não trabalhavam, não tinham a mesma força braçal, ela tinha que ficar ali, dependendo do marido, cuidando da casa e dos filhos, o marido morreu, acabou a força. Aí ela vai lá no profeta Eliseu e o que ela quer? Eliseu podia dizer assim, minha irmã, não tema não, nós vamos orar a Deus e vamos fazer aqui uma coisa. E geralmente nós queremos um milagre assim, inusitado. Lembra do Naamã? Naamã queria um milagre. Pensei que o homem de Deus ia sair fora, estender as suas mãos, fazer um ritual bonito, e colocar a mão sobre a minha ferida, e eu seria curado, e aquela coisa toda. Eliseu disse assim, não, eu não quero nem ver você não. Pode ir lá para o Rio Jordão, mergulha 7 vezes lá dentro do rio, e de lá você pode ir embora. Deus tem um método assim, diferente do que a gente imagina. Porque Deus não estava interessado em fazer exatamente conforme aquela mulher queria. A mulher só dizia o seguinte, olha, eu estou na prova, meu marido deixou umas contas para pagar, eu não dou conta de pagar, os credores estão batendo na minha porta, vão levar meus filhos como escravo, e se eu perder meus filhos, aí então eu estou com um problema maior ainda, porque eu não tenho marido, a minha esperança de amanhã é abrir força, tarefa, o trabalho dos meus filhos, eu também não vou ter, então acabou a minha vida, eu vou me acabar, meus filhos ainda vão ser escravos. E Eliseu diz assim, e o que eu tenho com isso? Aqui, uma paráfrase nossa, e o que eu tenho com isso? Vamos tentar resolver isso aí de uma outra forma? O que é que você tem em casa? E ela diz, nada não serve. Alguma coisa você tem em casa. E aí tem uma coisa que a gente precisa, traduzir para o nosso dia a dia. A gente sempre procura a solução do lado de fora. A gente sempre quer ir buscar um remédio lá na rua.
A gente sempre acha que a resolução do problema é falar com o doutor fulano, com o deputado fulano, com o senador fulano, com o juiz fulano, com não sei quem fulano, e vamos tentar resolver. E Deus, às vezes, nos mostra que a solução está dentro da nossa casa. O que você tem em casa? Ela diz nada, nada não serve. Alguma coisa você tem. Ou seja, você precisa participar desse projeto. Deus vai usar você, mas você também tem que fazer alguma coisa por você. Ela diz, eu tenho uma botija de azeite. É o que me resta. Uma botija devia ser talvez 1 litro de azeite, um pouco mais de 1 litro. Não tem valor suficiente para resolver isso. Ok, mas você tem um começo. Eu não sei o que você tem lá, mas você tem um começo. Às vezes alguém diz assim, eu não tenho nada. Tem sim. Tem saúde, tem coragem, tem disposição, tem joelho para orar, tem fé. Alguma coisa tem que ter. Você precisa ter alguma coisa. Porque você já viu, o diabo tentou Jesus assim, pega as pedras e transforma em pão. Jesus fez isso? Não. Ou seja, não é do nada que ele quer fazer o milagre. Ele fez o milagre da multiplicação dos pães, mas alguém teve que doar os pães. Ele não pegou um pedaço de terra, botou numa mesa, botou numa bandeja, levantou, transformou em pão e multiplicou para todo mundo, não. Alguém teve que participar. Então, Deus quer fazer um milagre na sua vida, mas Ele quer você incluído, né? O exercício da fé, a sua participação. E lembra que o azeite ainda é símbolo do Espírito Santo, né? É uma característica muito boa para você talvez responder assim, pelo menos o Espírito Santo na sua vida você tem? Isso já ajuda, né? Tem o Espírito aí, tem azeite lá na sua casa. Está sobrando um pouquinho lá, pelo menos um pouquinho de azeite, tem ainda, resta alguma coisa para você dizer assim, olha, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso, eu não tenho expectativa alguma, eu estou aflita, mas pelo menos uma coisa eu tenho, o Espírito Santo de Deus está na minha vida. Aí o profeta diz, tá bom, então nós vamos dar um passo, e o passo é, você vai na sua vizinhança e pede vasilhas emprestadas. Muitas vasilhas. Escute bem. Muitas vasilhas. Não peça pouco. Aqui é o tamanho da sua fé. Aqui é o máximo que você puder. Aqui é tudo que você tiver condições. Mas esse tudo, irmãos, essas muitas e essas não poucas vasilhas que ela tinha que arrumar, você já viu onde o Senhor enganchou? Você já viu onde foi que ele travou o negócio aqui? Percebeu onde o Senhor fez o gancho aqui? Como é a sua relação com os vizinhos? É boa? Ou os vizinhos são seus inimigos? Ou os vizinhos você já brigou por causa do lixo, por causa do som, por causa de tudo, do carro, do cachorro, de tudo que você pensava, você já arrumou confusão com ele de todo jeito. Já pegou coisa emprestada dele, não devolveu, já fez, já fofocou e fuxicou da vida dele para meio mundo de gente. E agora? Bate na porta dele e diz, me empresta esse balde seu aí para me levar lá em casa. E aí se ela dissesse assim, eu tenho alguns vizinhos que são meus amigos. O vizinho da casa da frente e o vizinho da casa do lado. Mas o da casa dos fundos é meu inimigo. O da outra casa, 3 casas depois, brigou comigo. O outro lá da outra casa brigou com meu filho. O outro lá da outra esquina era inimigo do meu marido. E agora? Ela precisa de muito. Ela tem que ter o quê? Ela tem que ter uma entrada e saída com a maior facilidade em toda a sua vizinhança. Então, se existe uma coisa que faz muita diferença na hora de Deus fazer um milagre na vida de um crente, é a reputação dele na sociedade. Honesto, respeitador, comprometido com a verdade,
íntegro, cumpre com seus compromissos, honra suas promessas, suas palavras, paga aquilo que deve na medida do possível, está sempre atento às suas responsabilidades, porque, irmãos, de milagre financeiro, quem é que não precisa? Todo mundo precisa, está todo mundo espremido, né? Num contexto atual que o país inteiro está assim, então está todo mundo, como diz o velho ditado aí, vendendo o almoço para comprar a janta. E você diz assim, só um milagre de Deus na minha vida. E Deus quer fazer um milagre. Mas Ele quer usar você. Ele quer usar a sua vida. Ele quer usar seu exemplo, Ele quer usar seu caráter. Ele quer usar a sua personalidade, Ele quer usar a sua relação com o próximo. Ele quer usar a sua afinidade, seu carisma. Ele quer usar a sua honestidade na sociedade. Ele quer usar o seu próprio nome. Aquilo que você conquistou com o seu testemunho de vida cristã. Se você não tiver nada disso, provavelmente você vai ter dificuldade de arrumar um milagre dessa natureza. Aí a mulher saiu de porta em porta, de casa em casa, e graças a Deus, nessa parte ela venceu. Graças a Deus, nessa prova ela passou, e o texto diz que ela arrumou muitas vasilhas vazias emprestadas. E o texto, aí o Senhor diz assim, e o profeta diz assim, quando você tiver com essas vasilhas todas na mão, você entra para dentro da tua casa com os teus filhos e tranca a porta. Não era de porta aberta. Fecha a porta com teus filhos dentro, e só tu e os teus filhos. Eu fico imaginando que chegou um momento, na hora das provas tem essas coisas na nossa vida. Chegou um momento da nossa vida que nós temos que orar com a família. Eu peço oração na igreja, pastor, ora por mim, pelo amor de Deus, né? Porque tem uns crentes que o nome dele já é 6 horas, mas não é porque ele levanta 6 horas para orar, não. É porque tudo no mundo ele fala 6 horas por mim. Mas tem algum momento na vida do crente, de uma família crente, que ele tem que entrar dentro do seu quarto, dentro da sua casa, fechar a porta e dizer assim, é só nós agora. É nós e Deus. Vamos pedir a graça e a bênção e o poder de Deus na nossa vida. Tem algumas coisas que Deus entrega para você, que não é para você sair tagarelando com ninguém por aí, porque o Senhor falou, porque o Senhor prometeu, e eu tô com... Não tem nada disso. Tem algumas coisas que é para você receber o caladinho, vai para dentro do quarto, como o Senhor Jesus ensinou a orar. Entra no quarto, fecha a porta, você sozinho e Deus faz a tua oração ao teu Pai em segredo. Porque o Pai que te vê em segredo, é Ele que vai te atender e te recompensar. E tem alguns crentes, eu vou dizer para você com toda sinceridade, tem crente que perde a bênção de Deus na sua vida só porque fala demais. Deus até queria ajudar ele, mas a língua era grande demais, não deu conta, perdeu, falou demais da conta. Não é por acaso que o Salomão diz que um louco calado se passa por sábio. Porque está caladinho ali, quietinho, esse cara é esperto, inteligente. Ele é sábio, não disse nada. Às vezes é um louco, está ali. Então, o profeta deu toda a instrução. Tu faz esse negócio aqui é você e Deus e a sua família. Isso aqui é só você e seus filhos. Tranca a porta lá e faz todo o procedimento. Pega o azeite que você tem lá, a botija de azeite, e despeja nas vasilhas. Agora, é um exercício de fé, né? Espiritualmente falando, talvez é quando você passa, né, um pouco da sua vida, da sua experiência, do seu testemunho para outras pessoas. E aquela mulher foi enchendo as vasilhas, enchendo. Imagina o tanto de vasilha, irmão. Acho que o que tinha de copo, a bacia, balde, tacho, seja lá o que for, de tudo que tinha lá na frente, ela foi enchendo de azeite, foi enchendo. E
empolgada lá no meio da casa, com uma botija na mão e os meninos botando vasilha na frente, enchendo. Quanto tempo ela gastou enchendo com essa vasilha? De que velocidade descia esse azeite, eu não sei. Eu sei que ela ficou lá dentro trancada com seus filhos, enchendo. Até quando todas as vasilhas estavam absolutamente cheias. Até quando ela gritou, disse assim, traz aí mais uma vasilha depressa aqui do meu azeite. E o menino vasculhou a casa todinha e teve que dar a resposta que ela nem esperava ouvir, talvez. Não tem mais vasilha vazia, está tudo cheio. E como Deus é tão sábio, é tão rico, é tão poderoso, o azeite parou. Não ficou mais derramando. Escute, o azeite não acabou, tá? O azeite parou. Se eu voltar ao ponto de vista que o azeite é um símbolo do Espírito Santo, então enquanto tiver um vaso vazio, vai ter azeite. Enquanto você tiver de coração aberto, de alma aberta, sensível, para receber do Espírito Santo na sua vida, tem azeite. Não tem mais vaso, o azeite parou. O azeite está aqui, mas ele está parado. Ele vai jorrar quando você trouxer o vaso. Às vezes as pessoas dizem assim, não sei por que Jesus não batiza mais com o Espírito Santo, não sei por que não batiza. Cadê o vaso? Ou o vaso chegou cheio demais, né? Já chegou, você não consegue encher um copo com água se ele já estiver cheio de terra. Tem que jogar a terra fora. Tem que esvaziar. Ele tem que ser vaso vazio. Cheio não tem como encher. De novo, já está cheio. Mas está cheio de coisa ruim, então joga fora, filho. Derrama fora, põe tudo. A incredulidade, é o rancor, é o ódio, é o ressentimento, seja lá o que for, deixa, joga tudo fora. E diz, enche-me, Senhor. Quero ser um vaso novo nas tuas mãos. Quero ser cheio de ti. E aí então, quando a mulher percebeu, ela tinha uma abundância de vasilhas cheias de azeite na sua casa. E ela então agora, diz assim, eu fico imaginando que é uma situação muito nova para ela. E é um milagre muito impressionante, ela se dá conta daquilo ali. E está andando no meio daquele monte de azeite e diz assim, e agora, o que eu faço? E agora? Como eu vou fazer com tudo isso aqui? O homem deu a orientação e deu tudo certo. Tudo que ele falou aconteceu. Eu peguei as vasilhas emprestadas de todo mundo, está aqui um monte, botei o azeite igual ele falou, está tudo cheio, e agora? Ela não sabia o que fazer, voltou lá no profeta. Pois não, homem de Deus. Tudo que o senhor fez, eu fiz. Mandou fazer, eu fiz. O senhor nem imagina o tanto de vasilha que eu arrumei. Olha, é coisa lá em casa, tem vaso, vasilha, tem panela. Tudo quanto é panela, tudo quanto é balde, tudo quanto é tambor, tudo quanto é tacho, tudo quanto é... tudo que você pensar está cheio de azeite lá em casa. É muito azeite, é muito azeite. Eu arrumei vasilha aí de tudo quanto é legal. Os meus vizinhos todos me emprestaram vasilhas. E agora? O que eu faço com tanto azeite? Quando eu chego nesse texto, no final do texto, irmãos, eu sempre me lembro da tal teologia do século 21, que o povo chama de teologia da prosperidade. E todo mundo fala em teologia da prosperidade e só quer que as coisas caiam do céu. É o sujeito que quer dar 7 voltas lá na frente do carro zero, lá na concessionária, sem arrumar um centavo para pagar, sem ter dinheiro para pagar, sem trabalhar para pagar, dizendo, esse carro vai ser meu. Pelo amor de Deus. Não funciona assim. Olha só o que o profeta diz. A mulher chega lá nessa situação e diz, bom, agora nós estamos perto de um processo de prosperidade, não é? Ok? Então, mulher, vende o azeite. O que é isso? O que isso sugere para você? Só em pensar assim, vai vender o azeite, já pensou o que aí? Vai ter que trabalhar.
prospera sem trabalhar? Vende. E você acha que um tanto de azeite daquele se vende o quê? Da noite para o dia, vai chegar lá, dar um grito assim, coloca uma plaquinha lá na porta, vende azeite, e aí então já está todo mundo lá para comprar? Não, o negócio é complicado assim. Ó, tem 2 menininhos, tá? Na cabecinha, na sua cabecinha, grita na rua, olha o azeite do céu. Chegou a hora, solta a meninada na rua para vender azeite. Todo mundo trabalhando, todo mundo correndo e vendendo na porta de casa, vendendo na rua, e o azeite é bom, qualidade boa. Afinal de contas, o Senhor fez uma coisa boa. O Senhor só faz coisa boa. Onde é que você arrumou um azeite com esse? Mas, meu Deus do céu, que azeite maravilhoso. É de primeiríssima qualidade. É extra fino, de qualidade ímpar. E então, vendeu azeite para todo mundo. Então, juntou dinheiro para pagar a dívida toda. Vai para o profeta, mas o profeta tem instruções. Vamos prosperar? Quer que o Senhor resolva o seu problema econômico? Então trabalhe. O primeiro ponto é trabalhe. Jó era um homem rico. A Bíblia diz assim, Jó tinha 7.000 cabeças de gado, 7.000 camelos, terras e tantas coisas. Que ele ganhou na loto? Não. Ele achou um poço de petróleo na casa dele sem fazer nada. Foi cavar um poço d'água lá e foi assim. Não. A Bíblia diz com toda clareza, porque Deus abençoou o fruto do seu. Quer prosperar? Trabalhe. Tem gente reclamando que não dá certo. Irmão, eu não sei porquê, o negócio está ruim e não funciona. Mas se falar em trabalhar para ele, pelo amor de Jesus, ele quer saber quem inventou trabalho para matar. Quando tem uma vontadezinha de trabalhar, se tranca no quarto até a vontade de passar. Mas não sai de casa para trabalhar de jeito nenhum. Mas ele quer prosperar. Ele está orando, ele está pedindo, ele está confiando, declarando que vai prosperar. Meu irmão, o processo é trabalhar. Agora, quando você trabalhar, aí o profeta diz assim, pague a dívida. É engraçado, né? Deus instrui as pessoas a pagarem o que deve. Sabe que tem crente que diz assim, se Jesus vier eu vou embora e quem quiser que pague. É melhor você não arriscar. É melhor você acertar as contas. De repente você vai querer acertar de última hora e não dá tempo. Porque a instrução que nós temos da palavra de Deus é que nós devemos honestidade. Nós devemos responsabilidade. Então, uma vez que você ganhou, trabalhou, prosperou, meu irmão, honra seus compromissos. Pague as contas que deve. Comprou, fez o carnezinho, paga. Paga a conta d'água, paga a conta de luz, paga o padeiro, paga o carpinteiro, paga o padeiro, o açougueiro. Dá um jeito de pagar as contas, não fica devendo nada para ninguém, porque a Bíblia diz assim, a ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor. Depois que você vender, e depois que você pagar, aí o que sobrar, viva dele. Agora você entendeu? Algumas pessoas dizem assim, eu vou ganhar, vou cuidar da minha vida e depois, se der, se sobrar, eu pago. Não. Você paga e o que sobrar, você vive. É assim que funciona. Você sabe que prosperidade está contextualizado em todos os aspectos bíblicos. Por exemplo, você é um cristão, certo? Servo de Deus. Você é dizimista? Levanta a cabeça do céu e diz, Senhor, minhas finanças estão falidas, me abençoa, Senhor. E Deus fica olhando assim, é engraçado. Para que eu vou te abençoar? Cadê o dízimo? Você não paga. Aí, em outras palavras, você não paga nem a Deus, que dirá os amigos, que dirá os homens. Como é que você vai? Você não é fiel nem comigo. Vai ser fiel com quem?
Então, a instrução do profeta é: venda o azeite, ou seja, trabalhe e pague. Seja honesto, seja sério, seja responsável, seja comprometido, seja correto. Pague o que deve. E viva do resto. Ou seja, a vida pode ser simples, a vida pode ser discreta, mas você está vivendo daquilo que você lucrou. Eu já paguei tudo que eu devo, e agora eu consigo, com a minha cabeça no travesseiro, dormir sossegado, porque a Bíblia diz que o rico não dorme direito. Passa a noite todinha pensando nas contas. E às vezes até pensando no que vai comer. De tanto que é a sua preocupação com as contas que tem para pagar. O pobre, justo, dorme a noite todinha. E enquanto ele dorme, o Senhor provê o seu pão. É o preço da fidelidade. É o valor da fidelidade. É o sossego da fidelidade. É saber que tem o Senhor para cuidar dele. Viva do resto. Viver do resto significa, essa mulher não ficou só, ela não virou só uma pessoa que foi lá, resolveu um problema, pagou as contas, voltou para casa e passou fome o resto da vida. E ficou lá assim, com os filhos. Não, viver do resto significa que o resto do azeitinho que sobrou, quem sabe ela ficou vendendo e comprando, e virou uma empresáriazinha, vendedora de azeite. Criou um método, um meio de vida, uma forma de se sustentar, criou um mecanismo de sustentação da sua vida. Ou seja, não se acomodou no milagre. Irmãos, Deus faz milagre. Mas se você for olhar todos os milagres que aconteceram, se você for olhar, por exemplo, a multiplicação dos pães, a forma como Jesus multiplicou os pães, diz exatamente a mesma coisa. Jesus pega 5 pães e 2 peixes, divide em pouquinho, coloca um pouquinho em cestinho de cada um, e pega um discípulo desse com um cestinho, com um moinho de pão, e solta ele numa multidão de vários grupos de 150, começa pelo de 100, de 50, e vai, distribui o pão para lá e para cá, e ele vai fazendo isso gradativamente, desenvolvendo a fé. E as pessoas vão, passo a passo, devagarinho, pegando, e o Senhor provendo. Ou seja, o que Deus quer fazer com você é durante a sua vida, é durante a sua caminhada, é na sua jornada. Ele não vai jogar um cesto de pão na sua cabeça. Ele não vai jogar um saco de dinheiro nas suas costas. Ele não vai jogar, você não vai acordar o dia e vai dizer assim: ah, meu Deus, minha conta amanheceu abarrotada, não sei nem de onde está dentro o dinheiro. Não, você vai trabalhando e o Senhor vai te abençoando dia após dia após dia, vivendo do resto. Pagando as contas, honrando os compromissos e vivendo do resto. E esse viver do resto começa com uma vidazinha bem discreta, bem devagarinho, um pouquinho, pinga aqui, um pouquinho dali, daqui a pouco começa a ficar boa, começa a ficar abençoada, começa a ficar próspera, começa a andar melhor, e aí diz assim: oh, mas que Deus é bom, né? Comecei aqui devagarinho, tão pouquinho, coisinha de nada, e o Senhor fez crescer. Lá em casa no começo era só uma botichazinha de azeite. Agora eu vendo azeite para todo o estado de Israel. Agora eu exporto azeite para tudo quanto é lugar. Todo mundo conhece o meu azeite. Todo mundo vai lá comprar o azeite da viúva. Todo mundo sabe quem sou eu. Mas era só uma botija. O que Deus pode fazer com a pequena coisa que você tem. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Escolheu as pequenas para confundir as grandes. As desprezíveis e as que não são para confundir as que são. Deus é bom.